Coleção Top 5 Eventos sobrenaturais ocorridos em estradas desertas, Parte 2. Em um único vídeo apresentamos 5 casos reais, aqui do nosso canal, que relatam eventos assustadores e bizarros, ocorridos em estradas isoladas e vazias, deixando as pessoas que por ali passavam completamente apavoradas e surpresas. Pare tudo o que estiver fazendo neste momento e siga em frente nesta estrada, onde tudo, por mais inimaginável que seja, pode acontecer. Não deixe de curtir, comentar e, se possível, compartilhar este vídeo. No canal você também encontrará mais vídeos desse tipo, além de muitos outros também apavorantes e com diversas temáticas sobrenaturais. Inscreva-se e clique no sininho. Toda semana temos vários casos novos e sinistros para você. Confira! Primeiro caso: terror dentro do ônibus. Olá, eu me chamo Alberto e eu gostaria de falar sobre uma situação muito estranha que me ocorreu há alguns anos. Naquela época, eu trabalhava em uma empresa de transporte como motorista de ônibus. Eu trabalhei durante muito tempo naquela empresa e nunca tinha passado por algo tão sinistro como o que estou prestes a contar. Em uma ocasião, eu e meu companheiro de viagem tivemos que pegar o nosso ônibus, o qual usávamos diariamente, para irmos até uma outra cidade onde ficava a oficina da empresa, para fazer uma manutenção preventiva que consiste em revisar e consertar qualquer avaria que poderia causar futuros problemas mecânicos e de segurança. Isso é algo completamente normal que fazemos periodicamente nessa linha de ônibus, para manter todas as unidades em boas condições de tráfego e preservação. Naquele dia, estávamos programados para sair às 11h45 da noite, em uma viagem que duraria aproximadamente entre 6 e 8 horas. Bem, saímos do terminal, só nós dois, para o nosso destino, e não tínhamos nenhum passageiro conosco, até porque não era uma viagem padrão como aquelas do nosso cotidiano. Pegamos a rodovia e o percurso estava sendo muito tranquilo, até que por volta das 3 horas da manhã, a rodovia ficou praticamente vazia. Eu estava dirigindo e meu parceiro estava em pé, ao meu lado, dentro da cabine, conversando comigo. Ele estava parado na escadinha que existe na porta de entrada do ônibus, e a nossa conversa estava sendo bem agradável e divertida. Ouvíamos música com um volume bem baixinho, pois éramos só nós dois e não havia nenhum outro ruído por perto. Todas as luzes internas do ônibus estavam apagadas. Passamos por uma pequena cidade e um dos postes de luz que ficava no pé da estrada iluminou um pouco a cabine e os primeiros assentos do ônibus, ou seja, aqueles situados logo após a nossa cabine. Justamente nesse momento, virei a cabeça para olhar o retrovisor interno e até agora eu me arrependo muito de ter feito isso. Bem no banco do corredor, que fica logo atrás de mim, eu vi que havia uma mulher sentada ali. Tudo foi muito rápido. Foram apenas alguns segundos em que eu tirei os olhos da estrada e a vi. Depois disso, imediatamente, eu voltei o rosto para frente. Eu senti como se meu coração fosse explodir e os meus olhos pularem para fora do rosto. Eu olhei de novo pelo espelho retrovisor interno e lá estava ela, a mesma mulher, ainda sentada atrás de mim. Mesmo no escuro, dava para ver bem a tal mulher, porque a pele dela era tão pálida que se destacava na escuridão da parte interna do ônibus. Eu esfreguei os olhos
e tentei acreditar que talvez fosse uma alucinação pela falta de sono, pois eu já estava muito sonolento naquele horário, como de costume. Peguei meu café preto, forte e sem açúcar e tomei um grande gole. De poucos em poucos segundos, eu me virava para olhar pelo espelho retrovisor. E a cada vez que eu fazia isso, eu via que a mulher ainda estava lá, sentada, com a cabeça baixa e o cabelo para frente, com um longo vestido esbranquiçado. Na minha mente, eu comecei a dizer a mim mesmo, repetidas vezes, que aquilo não era verdade, que não podia ser verdade, que tudo era imaginação e coisa da minha cabeça. Enquanto isso, o meu parceiro continuava falando comigo, em pé na escada de entrada do ônibus, olhando para frente, em direção à estrada, sem saber ou sequer imaginar o que estava acontecendo. No entanto, naquele momento, eu sabia que ele estava falando comigo, mas eu não estava prestando atenção às suas palavras. Eu nem me lembro sobre qual assunto estávamos conversando. Até que chegou em um momento em que eu não aguentei mais e o interrompi. Pedi a ele para me responder a uma pergunta. A gente não tem nenhum passageiro agora no ônibus, não é? Meu companheiro virou para mim, surpreso com a pergunta que eu tinha acabado de fazer para ele, e então me respondeu: Não, nós viemos sozinhos. Por que me pergunta isso? E assim eu falei: Então, por favor, me diga quem é a senhora que está sentada atrás de mim. E assim que eu disse isso, meu parceiro virou-se para olhar para o banco de trás, e imediatamente eu percebi que ele também a viu, pois quase caiu de costas. Ele se encolheu e ficou praticamente colado na porta do veículo, querendo sair. Então, eu parei o ônibus quase no meio da estrada e abri a porta rapidamente. Ele desceu correndo na minha frente, mas depois, logo atrás dele, eu também fui, e corremos os dois vários metros pela estrada, no meio da escuridão, como dois malucos perdidos e sem saber para onde ir. Depois de recuperar o fôlego, paramos e nos viramos para ver o ônibus. Este estava lá, parado no escuro, mas com todas as luzes externas acesas. Nós não queríamos voltar, e o pior é que nenhum carro passava para pedirmos ajuda, embora eu nem saberia o que dizer caso alguém realmente parasse para nos auxiliar. Não sei como poderiam nos ajudar. O fato é que ficamos lá na estrada completamente sozinhos por cerca de 20 minutos sem que ninguém passasse. Só após esse tempo é que, ao longe, começamos a ver as luzes de um outro ônibus e atrás dele um carro de passeio. Sinalizamos para os dois pararem. O ônibus era de outra linha, de outra empresa, mas ainda assim, eles pararam para nos ajudar. E eu agradeço muito a eles. Eles pareciam um pouco preocupados. Disseram que quando viram nosso veículo parado no meio da estrada e nós mais adiante pedindo ajuda, a primeira coisa que pensaram foi que nós tínhamos sido assaltados. O carro também parou para nos oferecer apoio, e uma vez que os seus ocupantes desceram, eles nos perguntaram o que havia acontecido conosco. Não queríamos contar nada a eles, com medo de que rissem da gente ou nos chamassem de loucos, mas depois de uma breve conversa, tomamos coragem e contamos tudo aquilo que tínhamos passado, falando toda a verdade. Os motoristas do outro ônibus zombaram de nós, mas o outro motorista, o do carro, ficou calado. Ele disse que isso não era motivo para a zombaria, já que esse tipo de coisa acontecia com muita frequência nas estradas à noite, e que quando isso acontecia, o melhor a fazer era manter a calma e assim evitar um possível acidente. Passado o momento de riso, os outros dois motoristas subiram em nosso ônibus e acenderam todas as luzes internas.
Eles verificaram cada lugar, cada assento, um por um, cada canto, até o banheiro eles também verificaram, mas não encontraram um único vestígio daquela mulher. Assim que desceram, eles nos disseram que também já tinham visto coisas paranormais nas estradas da região, mas que riram de nós por causa de nossas caras de assustados e por sairmos correndo no meio da escuridão total. Após alguns minutos de conversa, eles disseram que precisavam ir embora, pois tinham um horário para cumprir, assim como as pessoas que estavam no carro de passeio. Então, os motoristas, assim, logo retomaram seus caminhos, mas não antes de nos dizer para continuar com todas as luzes do ônibus acesas. Fizemos isso. Não apagamos as luzes até que vimos os primeiros raios de sol e percebemos que tudo estava claro novamente. Felizmente, não tivemos nenhum contratempo no restante do caminho. Meu parceiro e eu ficamos bem sérios e calados. Eu acho que se eu tivesse ido sozinho, talvez eu não tivesse tanto medo, porque eu teria acreditado que tudo era fruto da minha imaginação devido ao cansaço. Porém, naquela ocasião, como meu parceiro também viu a tal mulher, eu percebi imediatamente que era impossível que ambos estivéssemos imaginando exatamente a mesma coisa. Ainda quero acrescentar que, quando chegamos ao nosso destino, meu companheiro me chamou e disse que tinha algo para me falar. Ele disse que não me contou na hora para eu não me assustar ainda mais. Mas logo assim que eu perguntei quem era aquela mulher que estava atrás de mim, ele se virou e quando a viu, aquela mulher levantou o rosto e olhou para ele. Mas em vez de olhos, ela tinha apenas 2 grandes cavidades negras e vazias. Ela tinha uma pele pálida horrível e o jeito que ela tinha se virado para olhar para ele era algo completamente fora desse mundo. Era a coisa mais assustadora que ele já tinha visto na vida. E foi por isso que ele gritou alto e se espremeu contra a porta do ônibus. Foi nesse momento que eu a abri e ele saiu correndo sem olhar para trás. Ele até me pediu desculpa por não ter sido mais corajoso. E eu realmente não o culpo. Eu fiquei exatamente da mesma forma que ele. Segundo caso, o pequeno ser. Olá, meu nome é Gilson e o caso que vou contar aqui para vocês me aconteceu há pouco mais de uma década. Eu estava indo para uma fazenda no interior do estado de Minas Gerais para aproveitar e curtir bastante um feriado prolongado, e agora eu nem me lembro qual era. A minha namorada, a Ângela, cochilava ao meu lado no banco do carona. Eu abri um pouco as janelas para a brisa fria me deixar bem alerta, já que, de acordo com o meu relógio, estávamos passando da meia-noite. Eu estava dirigindo por uma estradinha deserta que, apesar de ser secundária, já era visivelmente pavimentada. Naquela altura, estávamos viajando pelo interior do estado, no meio do absoluto nada. Só havia uma floresta densa à minha direita e um descampado enorme com alguns aglomerados de árvores aqui e acolá, na minha esquerda. Não havia casa nenhuma, nem iluminação na estrada. As únicas luzes eram a do farol do meu carro e a luz fraca da lua. Eu queria ter saído bem cedinho na manhã de sexta, mas o pessoal do trabalho da Ângela precisou dela no último minuto. Então acabamos saindo de lá pelas 9 horas da noite. Como eu queria aproveitar o feriado, eu não quis esperar para sair no dia seguinte e perder parte do sábado dentro de um carro dirigindo.
Então, lá estava eu, dirigindo por uma estrada quase deserta, tarde da noite, só com os faróis do carro iluminando a estrada à minha frente e a lua iluminando um pouco a paisagem ao redor. Foi quando eu notei um pouco de vapor saindo das frestas das laterais do capô do carro. Isso não era incomum de acontecer, sendo um carro antigo, com as luzes de aviso fracas demais e com mangueiras que pareciam saber as horas mais inoportunas para arrebentar. Adicionando a isso um radiador que superaquecia no verão ou quando era usado por um longo período de tempo. Como era inverno, eu não liguei muito para o radiador. E, como dizem por aí, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas algo realmente estava soltando vapor demais por debaixo do capô. Então, eu acordei a minha namorada e expliquei a ela que tínhamos que dar uma parada na estrada. Enquanto eu diminuía um pouco a velocidade, a Ângela abaixou o vidro da janela dela e olhou para a linha escura que era formada por aquela muralha de árvores. Ali, ela falou, apontando para frente. Eu olhei e vi, uns 20 metros à frente, um acostamento de terra. Diminuí a velocidade, me sentindo seguro por notar que nenhum carro tinha passado pela gente já fazia alguns quilômetros. O acostamento de terra era comprido o suficiente para caber 2 carros e ficava à direita da estrada. A área de terra, assim como toda a lateral da estrada, era beirada por uma enorme massa de árvores grandes, dando a aparência de um semicírculo cortado ao meio pela estrada. Eu encostei e desliguei o carro, deixando as chaves no contato. Peguei uma lanterna e, com os faróis ligados, saí do carro e fui para sua frente, abrindo o capô para ver o que tinha acontecido. Como eu já imaginava, o radiador tinha superaquecido. Eu abaixei um pouco para dar uma olhada entre a abertura do capô e a parte de cima da frente do carro, para olhar para Ângela pelo para-brisa. Eu ia pedir para ela trazer a garrafa de água que eu guardo atrás do banco do motorista, para que, quando o radiador esfriasse, eu colocasse um pouco mais de água nele. Eu esperava vê-la cochilando ou me olhando, mas fiquei surpreso ao ver que ela estava com os olhos arregalados e com a boca aberta, olhando na direção da janela do motorista. Ela estava pálida como um fantasma. "O que você está fazendo?" eu perguntei para ela. E ela continuou olhando para o descampado, apenas levantando o braço na direção em que estava olhando. "O que foi?" eu perguntei novamente, voltando para o carro. Enquanto eu voltava, eu olhei para o descampado que era iluminado pela luz fraca da lua. Eu só via um agrupado de árvores lá no fundo, um pinheiro solitário mais perto da linha traseira do carro, e a uns 30 metros, quase que paralelo à estrada, um pequeno muro de tijolos de mais ou menos 1 metro de altura. Um pequeno bosque começava a uns 40 metros de onde o muro acabava. Aquilo era provavelmente parte de uma antiga casa ou de alguma outra construção que já não existia mais. Novamente, eu perguntei a ela: "O que tem de mais a parede?" Enquanto eu entrava no carro e fechava a porta para esperar o motor esfriar, ela falou baixinho e devagar: "Eu não estou falando sobre o muro de tijolos. Foi a coisa que eu vi olhando para a gente por detrás do muro." "Fica quieto", ela falou, e de repente o olhar dela passou de mim para a tal parede. Eu virei para olhar para o muro e vi uma pequena forma humanoide
branca como a lua, meio arqueada, com um pouco menos de 1 metro, parada em frente ao muro. A única coisa que dava para ver no seu rosto eram 2 pontos negros que pareciam ser os olhos. Aquela coisa deu 2 passos na nossa direção, com os seus braços finos e arqueados. Eu gritei. E eu sei que se você estivesse lá, também iria gritar. Tentei acender a minha lanterna de mão. Eu sabia que a bateria estava fraca e eu tinha que dar uma chacoalhada e empurrar o botão devagar para ligar. Mas no meu desespero, a minha chacoalhada deixou a tampa solta e quando eu empurrei o botão de ligar, as baterias saíram voando. Como as baterias agora estavam rodando pelo chão do carro, eu resolvi deixar a lanterna de lado. Eu olhei para a frente e vi o capô do carro aberto e congelei. Ele está indo embora, a Ângela falou. Eu olhei para o campo de novo, bem a tempo de ver aquele pequeno ser correndo pela borda do muro e indo para trás dele. Enquanto a Ângela fechava a janela dela, eu disse que ia fechar o capô. Dane-se a água, se o radiador não pifasse de vez, nós pararíamos mais adiante para colocar mais um pouco de água. Me dê a garrafa, eu ponho um pouco no reservatório, fecho o capô, você liga o carro e a gente sai logo daqui. A Ângela teve essa ideia. Enquanto ela saía e ia para a frente do carro, eu virei a chave. O motor resmungou um pouco, tentando ligar. Eu olhei pela abertura do capô para a Ângela e a vi colocando a água. E então me virei para o muro e de novo para ela. Quando ela fechou o capô, eu olhei outra vez para o muro e pude ver aquela pequena cabeça branca da criatura nos espiando por sobre a parede. Entra no carro rápido, eu gritei para a Ângela, enquanto as pequenas mãos da criatura seguravam o topo do muro. Subitamente, ela pulou sobre ele e começou a correr bem rápido. E o pior de tudo, correndo na nossa direção. A Ângela pulou no banco do passageiro, trancando a sua porta o mais depressa possível. Ela não estava mais com a garrafa, que ainda devia estar pela metade de água, mas diante das circunstâncias, eu não estava muito preocupado com isso. Eu virei a chave e nada do carro pegar. Ai, meu Deus, a Ângela murmurou. Eu não queria nem olhar para o lado, virei a chave de novo e de novo nada do carro pegar. A Ângela quase deitou em cima de mim, esticando os braços para travar a minha porta com uma das mãos e fechar a janela com a outra. Vai logo, ela falou assustada, enquanto sentava no banco dela de novo. Com mais uma tentativa, o carro finalmente pegou. Enquanto eu pisava fundo no acelerador, eu olhei para fora. Aquela coisa estava a apenas alguns metros da lateral do carro. Ainda um pouco distante, graças a Deus, mas perto o suficiente para que eu pudesse olhar o seu rosto. Onde deveriam estar os seus olhos, haviam apenas 2 buracos negros e profundos. A sua boca agora estava aberta, escancaradamente aberta, e cheia de pequenos dentes pontudos. A sua pele ou superfície era meio brilhosa e parecia estar toda chacoalhando enquanto ela corria em direção ao nosso carro. Enquanto nós íamos a toda velocidade pela estrada, eu olhei pelo espelho retrovisor para ver aquilo. E ele estava lá atrás, seguindo a gente, correndo e tentando nos alcançar. Eu não poderia cometer nenhum erro enquanto dirigia o carro, então virei a cabeça para frente para observar bem a estrada adiante. Foi aí que a Ângela soltou um enorme grito. Ela estava virada para trás, olhando para aquilo também, quando ela percebeu que o estranho ser havia finalmente desistido de nos perseguir. Eu
Eu mexi no espelho retrovisor interno para frente e para trás, procurando por aquilo, mas realmente a estrada estava vazia. Parecia que aquela coisa já tinha ido embora. Nós dirigimos por mais de 20 minutos com o carro soltando vapor durante uma boa parte do tempo. Logicamente, o carro superaqueceu de novo, mas pelo menos foi quando estávamos entrando em uma pequena cidade. Só então, a Ângela me deixou parar o carro. Enquanto nós estávamos parados e esperávamos o radiador esfriar, no primeiro posto que vimos, eu perguntei o que tinha acontecido exatamente quando ela gritou. E ela assim me contou. Eu estava olhando aquela coisa e repentinamente ela parou na beira da estrada e começou a retornar. Mas enquanto ela voltava andando de costas para a gente, a cabeça dela virou toda para trás e ela ficou sorrindo vendo a gente ir embora. Eu nem preciso dizer que quando nós voltamos, nós saímos às 10 horas da manhã, só para ter certeza que chegaríamos em casa bem antes do anoitecer. Terceiro caso, a Estrada Infernal. Saudações. Prefiro manter meu nome real no anonimato, mas vou me apresentar como Jorge. O que vou relatar ocorreu há uns 2 anos e eu posso dizer que tudo começou em uma noite que estava muito quente e escura. Era uma noite de verão com uma lua nova. As únicas coisas que iluminavam o céu parcialmente nublado eram as estrelas. Estávamos todos no carro, sem rumo, tentando apenas matar o tédio. E isso é uma coisa difícil de fazer quando se mora em uma pequena cidade do interior. Éramos em 5 no total, minha namorada, o irmão mais novo dela, a prima deles, um amigo meu e eu, todos apertados dentro daquela Uno. Depois de andarmos um pouco pelo centro do município, resolvemos sair da região mais urbana e pegar as estradas que circulavam a cidade. Após um tempo, já estávamos em uma estrada de terra completamente escura e afastada, sem qualquer placa ou poste com a identificação da região. Minha namorada comentou: "Eu acho que a gente nunca passou por aqui antes." Bom, realmente eu não me lembrava de ter estado ali, mas como era um lugar novo, resolvemos continuar em frente para ver aonde iria dar. Depois de uns 20 minutos naquela estradinha, chegamos a uma bifurcação. Uma das estradas que saía de lá estava bastante mal cuidada, parecia que não passava um carro por lá há muito tempo, pois dava para ver um matagal tomando todo aquele trajeto à nossa frente. A outra estrada, que saía da bifurcação, parecia ser a continuação da via em que trafegávamos. Como nós estávamos nos sentindo bem aventureiros, o meu amigo sugeriu pegarmos a estrada mal conservada, e foi isso que fizemos. Como a pista estava bastante ruim, não pude dirigir muito rápido. A estrada passava por um terreno com uma vegetação baixa, mas a cerca de uns 20 metros à direita, o matagal já virava uma floresta mais densa com grandes árvores e arbustos. À esquerda, a distância entre a floresta e a estrada era um pouco maior, pois devia medir uns 40 ou 50 metros. Meia hora depois, enquanto ainda estávamos passando pela mesma estrada, alguma coisa na nossa frente chamou a atenção. Haviam várias árvores caídas no chão, bloqueando a passagem. Paramos o carro para pensar sobre o que nós iríamos fazer e depois de alguns minutos resolvemos tirar as árvores para continuar em frente. Eu e o meu amigo descemos do carro e com algum esforço conseguimos limpar o caminho. Então voltamos para o veículo e continuamos seguindo na mesma direção. Menos de 20 minutos depois acabamos chegando ao final da estrada. E ela terminava exatamente em frente a uma casa. Ah, mas não era uma casa qualquer. Era um casarão, para ser mais exato. Um casarão abandonado e em mau estado de conservação. Nós achamos estranho ter uma casa daquela ali, tão longe da cidade,
quase escondida no meio do mato. E que casa era aquela? Era enorme. Tinha 2 andares e um monte de janelas espalhadas por toda a fachada. Contamos 8 embaixo e 9 no andar de cima. A porta de entrada era imensa, com os degraus de pedra na frente, assim como os batentes. A casa parecia completamente destruída, com suas janelas podres e despencando. Já que tínhamos tido tanto trabalho para chegar lá, resolvemos dar uma olhada dentro do imóvel. Como não tínhamos nenhuma lanterna, deixei o carro apontando para as janelas e liguei o farol alto para que sua luz adentrasse na casa. Apesar da aparência de podridão, a porta era bem sólida e pesada, e estava muito bem trancada. O jeito foi tentar entrar pulando uma das janelas. Sem muito esforço, conseguimos abrir uma, que quase desmanchou quando a puxamos. Meu amigo entrou primeiro, para checar o lugar. Para ver se o chão não estava podre, se o teto ou as paredes ainda estavam firmes e coisas do gênero. Depois de algum tempo ele apareceu na janela de novo, falando que estava tudo bem. Então o irmão mais novo da minha namorada entrou, depois a sua prima, a minha namorada, e por último eu. Nós tínhamos entrado em um cômodo que parecia ser uma sala de jantar. Ele estava quase vazio, a não ser por umas cadeiras velhas de madeira jogadas em um canto. O chão, que também era de madeira, rangia e estalava muito enquanto andávamos. Abrimos mais 2 janelas para iluminar melhor lá dentro. Depois de dar uma boa olhada nessa sala, resolvemos investigar o resto da casa. Esse cômodo tinha 2 portas, uma porta dupla à direita, que ia para uma outra sala, onde estava a porta de entrada, e uma porta menor à frente, que levava para a cozinha. Nós fomos pela porta dupla, indo parar em uma sala muito grande, a sala de entrada do imóvel. Esta sala tinha a porta de entrada à nossa direita e uma escada à esquerda que levava ao 2º andar, mas a escada estava completamente podre e quebrada, o que nos impedia de seguir para cima. Nós abrimos mais uma janela para iluminar esse local também. Nós só estávamos conversando e andando pela sala quando o irmão da minha namorada falou que escutou um barulho estranho vindo do andar de cima. Na hora nós pensamos que ele queria simplesmente assustar a gente, de brincadeira. Mas depois de alguns minutos todos nós ouvimos o mesmo barulho. Era o som que o chão fazia quando a gente pisava nele, só que estava vindo do andar de cima. Meu amigo falou que aquilo devia ser o barulho da casa assentando a estrutura. É só a casa estalando, ela já está muito velha. Logo ouvimos o som de novo, e de novo. Notamos que pareciam passos, em algum lugar lá em cima. Não dava para dizer ao certo de onde vinha o ruído. Então todos, menos a prima da minha namorada, nos aproximamos da escada, para tentar conseguir ouvir alguma coisa lá de cima de novo. Ouvimos o som novamente. 3 passos e de repente parou. O irmão da minha namorada falou bem alto perguntando se tinha alguém lá em cima, mas ninguém respondeu. Nesse momento ouvimos um grito estridente agudo, mas ele não estava vindo de lá de cima, e sim da janela. Era a prima da minha namorada, que agora estava apavorada. Enquanto nós fomos ver a escada, ela ficou na janela, olhando para fora. Ela veio correndo na nossa direção para falar que tinha alguém ao lado do nosso carro. Quando ela falou isso, eu senti o meu sangue esfriar e todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. A minha namorada grudou em mim e se tremia toda. Meu amigo perguntou: "Você tem certeza que viu alguém ao lado do carro?" "Tenho sim, eu sei o que vi", disse ela. "Eu não vi de onde veio, mas estava parado ao lado da porta do passageiro", completou ela. Ninguém estava com a mínima coragem de sair para ver se realmente tinha alguém lá. Então as luzes do farol começaram a ficar fracas. "O que é isso? O que está acontecendo?" O irmão da minha namorada perguntava angustiado. "Acho que a bateria do carro está acabando", eu respondi.
Minha namorada começou a apertar minha mão e a chorar, falando que aquilo não era hora para a bateria do carro acabar. Nós todos estávamos com muito medo. Alguns segundos depois, a luz do farol do carro se apagou completamente. Nós 5 ficamos no mais completo silêncio. Então o meu amigo falou que alguém precisava ir lá fora ver o que aconteceu, ou pelo menos tentar ligar o carro. Claro que esse alguém era eu. Algum tempo depois eu resolvi que não tinha outro jeito, eu realmente tinha que ir lá fora mesmo, e ainda por cima no escuro. Falei para todos ficarem onde estavam e me esperarem. Eu tentei fazer o mínimo de barulho possível, até chegar em frente da janela. Mesmo com os olhos acostumados com a escuridão, eu não conseguia ver nada lá fora, só uma sombra mais escura que eu esperava ser o carro, e apenas o carro mesmo. Eu pulei a janela e fui devagar, segurando a chave do carro. Quando eu cheguei no carro, eu abri a porta e a luz interna acendeu. Eu achei isso estranho, já que se a bateria tivesse acabado, a luz de dentro do carro não acenderia. Então eu vi que o farol estava desligado. Eu senti aquele arrepio sinistro subir a minha coluna de novo. Apesar do carro estar destrancado, nós não ouvimos a porta abrir ou fechar. Como é que alguém conseguiria desligar o farol sem abrir a porta? E por que ao invés do farol simplesmente apagar de uma vez, ele foi ficando fraco até ficarmos totalmente no escuro? Eu reacendi o farol e antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, o restante do pessoal saiu voando pelas janelas da casa, gritando de puro pavor. A minha namorada e o irmão dela estavam chorando bastante. A prima deles estava com uma cara de completo terror e o meu amigo estava mais branco que uma vela. Eles praticamente se jogaram dentro do carro e começaram a gritar para eu trancar as portas e ir embora. Sem entender nada, mas já completamente apavorado, foi exatamente o que eu fiz. Foi um alívio quando o carro pegou de primeira. Eu fiz a volta e disparamos pela estrada de novo. Eu perguntava o que tinha acontecido, mas a minha namorada só ficava tentando acalmar o irmão dela, que não conseguia parar de chorar. A prima deles estava muda e em estado de choque. O meu amigo só falava para eu não parar de dirigir, para continuar em frente na mais alta velocidade possível. Quando todos já estavam começando a ficar mais calmos, a minha namorada e o irmão dela finalmente haviam parado de chorar. A prima deles já estava falando, porém só dizia que estava melhor e mais nada. Virei para o meu amigo que estava no banco de trás e perguntei o que realmente tinha acontecido. Quando eu estava olhando para trás, a minha namorada, que estava no banco do meu lado, gritou de repente pedindo para parar o carro. Com o susto eu sentei o pé no freio. O carro derrapou um pouco, mas parou. Todo mundo dentro dele foi jogado para frente bruscamente. Depois que eu vi que todos estavam bem, eu olhei para minha namorada e perguntei por que ela havia gritado daquele jeito. Então eu vi que ela estava chorando de novo, apontando o dedo para frente, com as mãos tremendo. Foi aí que eu vi o que era. A estrada estava cheia de árvores caídas de novo, bloqueando nosso caminho. Eu não entendia como aquilo poderia estar acontecendo, já que meu amigo e eu havíamos tirado todas as árvores da pista. Isso foi o suficiente para o irmão da minha namorada começar a chorar de novo. Eu comecei a olhar em volta, para ver se eu via alguém ou alguma coisa. Depois de um tempo eu olhei para o meu amigo e falei: a gente vai ter que sair para limpar a estrada outra vez. Ele não queria sair. Disse para eu simplesmente passar por cima das árvores mesmo. Eu pensei, se eu for com tudo, o carro pode bater nos troncos, ficar preso, arrebentar alguma coisa ou furar um pneu. Aí mesmo é que a gente não vai mais sair daqui. Eu não queria arriscar. A única opção era a gente limpar a estrada novamente. Eu expliquei isso para ele e depois de um tempo em silêncio ele concordou. Nós dois saímos e fomos em direção às árvores tombadas no chão. A minha namorada fechou a porta do carro e as trancou, ficando com as chaves lá dentro. Dessa vez tinha muito mais árvores na estrada do que antes.
Com muito cuidado e prestando atenção em tudo à nossa volta, nós começamos a arrastar as árvores para fora do caminho. Quando finalmente limpamos a via, olhamos um para o outro, com um olhar no rosto que dizia: vamos embora daqui imediatamente. Quando estávamos voltando para o carro, nós ouvimos o barulho de galhos sendo quebrados no mato ao nosso lado. Nós paramos no lugar e olhamos à nossa esquerda. Não dava para ver nada, ainda mais com o farol do carro na nossa cara. Então, de repente, alguns passarinhos saíram voando de onde o barulho estava vindo. Isso foi o suficiente para nós dispararmos em direção ao carro. O pior foi que quando chegamos lá, ninguém queria abrir a porta para a gente. A gente ficou batendo na janela, mas o pessoal dentro do carro só estava chorando e gritando. Meu amigo e eu já estávamos quase entrando em pânico. Ele já estava até procurando uma pedra para quebrar a janela para entrar no carro quando a prima da minha namorada finalmente destrancou a porta. O meu amigo entrou pela porta do motorista mesmo e se jogou no banco de trás, e eu fui atrás dele. Mal sentei no banco, já meti o pé no acelerador. Saí dali tão rápido que a porta se fechou sozinha com o carro disparando. Mas apesar da velocidade com a qual a gente saiu, nós ainda conseguíamos ver pelo espelho retrovisor alguma coisa saindo do meio do mato. Obviamente não deu para ver muito bem. Parecia uma mancha escura com um formato humano. E era muito alto. Aquilo parecia ter mais de 2,5 metros de altura. A minha namorada e a corajosa família dela se desesperaram quando viram aquilo. Mais uma vez começaram a chorar feito bebês assustados. Desde aquele ponto até chegarmos à estrada principal eu não diminuí a velocidade nem por um segundo. Estava indo com o pé fundo no acelerador. O carro estava pulando mais do que boi bravo, naquela estrada esburacada e mal conservada. Quando chegamos em uma parte melhor da estrada eu entrei com tudo e também não diminuí a velocidade. Assim que finalmente chegamos na estrada de asfalto já estávamos um pouco mais calmos, e eu finalmente relaxei o pé no acelerador. Ninguém falou nada até chegarmos na cidade. Quando chegamos fomos direto para a casa da minha namorada. Enquanto ela, o irmão dela e a prima deles entravam na casa eu puxei o meu amigo para o canto e perguntei o que tinha acontecido dentro da casa para eles saírem correndo daquele jeito estranho. Ele falou que quando eu estava lá fora no carro eles ouviram mais alguns passos no andar de cima. Eles ficaram prestando atenção para tentar descobrir o que era, quando de repente veio um som, do topo da escada, como se alguém estivesse segurando a respiração e a soltasse de repente. Ele falou que depois disso veio um cheiro de coisa podre, como se tivesse algum bicho morto e já em estado de decomposição. Aquele odor encheu todo o lugar. Aquilo tudo já era um bom motivo para eles saírem correndo, mas bem nessa hora eu liguei os faróis do carro e então eles viram uma coisa ainda mais sinistra que todas as outras. Era um vulto ou uma sombra meio sem forma que estava saindo da cozinha e indo em direção a eles. Mas parece que quando eu liguei o farol do carro, a luz assustou ela, e assim ela voltou para a cozinha. Foi aí que eles entraram em pânico, saíram correndo e pularam as janelas. Ele falou que não deu para ver direito o que era. Eles praticamente viram uma mancha preta voltando para a cozinha e só. Até hoje eu não sei com quem que a gente se meteu. O irmão da minha namorada ainda tem pesadelos com aquela noite e não gosta nem um pouco de falar no assunto. A minha namorada sempre fica muito brava se eu tentar falar com ela sobre algo daquela noite. A prima deles é a única que fala alguma coisa, mas também não gosta de tocar muito no assunto. Eu sei que além do susto todo que a gente tomou, a suspensão do meu carro ficou completamente arruinada depois da nossa fuga. Eu tive que mandar refazer tudo. Eu jamais voltei àquele lugar e nunca mais quero ir lá de novo. Ninguém acredita na minha história. Ainda assim às vezes me perguntam onde a tal casa fica, só que eu não conto. Aquela estrada estava bloqueada e agora sei que era por um bom motivo.
Quarto caso, desesperada na estrada. Saudações! Eu me chamo Clarice e isso aconteceu comigo há vários anos. Havia entrado de férias e prometi para mim mesma que dessa vez as férias seriam bem diferentes. Já havia prometido que naquela quinta-feira iria para a fazenda da Claudinha, uma grande amiga minha que morava no interior do estado. Ela já estava aposentada havia alguns anos e eu sempre adiava uma visita a ela. Peguei o carro e rumei na direção da fazenda, a qual estava distante cerca de 250 quilômetros de onde eu residia, mas eu imaginava que valeria a pena. Precisava realmente me isolar um pouco e ficar sem nenhum tipo de preocupação, com família, trabalho ou coisa parecida. Estava na estrada há algum tempo e já era quase 1h da manhã quando o carro começou a engasgar e dar solavancos cada vez maiores, até que pifou de vez, e assim parei no canto da estrada. Eu não acreditava que aquilo estivesse ocorrendo justamente comigo. Era muita falta de sorte, pois, segundo os meus cálculos, teria ainda pela frente mais uns 30 ou 40 minutos de estrada para chegar à fazenda. A única coisa que eu sabia é que não podia ser falta de gasolina, pois o ponteiro estava marcando ainda 3/4 e eu tinha enchido o tanque no caminho. Saltei do carro e até mesmo abri o capô, como se entendesse muito de mecânica, na esperança que eu pudesse ver algum fio solto ou sei lá o quê. Fiquei pensando no que eu poderia fazer naquele fim de mundo. Não havia nenhuma luz, nem ao longe, nenhum carro à vista. Não era uma estrada principal, e sim uma secundária. E pelo estado dela, ela não era muito utilizada. Não havia nem iluminação pública. Já havia fechado o capô do carro e ainda estava maquinando no que eu poderia fazer para sair daquela enrascada, quando ouvi o barulho de passos na mata. A mata era alta e ficava ao lado direito da estrada. Dessa maneira, eu não via absolutamente nada. Aquilo já me deixou alerta. Foi ainda pior quando eu comecei a ouvir vozes, mas eu não conseguia saber sequer de onde vinham. Foi quando eu vi um homem de idade e logo atrás dele uma mulher. Ele estava de chapéu de palha e usava roupas bem antigas e surradas, assim como a mulher. Porém, o mais estranho de tudo é que eles andavam sem que mexessem o corpo. Quando chegaram mais perto, foi que eu vi que, na verdade, eles deslizavam pela estrada. Era como se os pés ficassem a alguns centímetros do chão. Aquele casal apenas deslizava para se locomover. Isso foi o suficiente para eu endurecer todo o meu corpo depois de me agachar de tanto medo atrás do meu carro. Agora eu via nitidamente os dois acompanhando o sentido da estrada e descendo na direção oposta em que eu estava indo antes do carro enguiçar. Eram figuras humanas, mas não eram humanas no jeito de andar. Elas simplesmente deslizavam de maneira suave e vagarosa. Eu estava totalmente apavorada e paralisada com o que eu estava vendo. Era totalmente cética e jamais havia acreditado em histórias sobrenaturais. Eu sempre achava que as pessoas fantasiavam muito essas coisas. Só que agora era eu quem estava presenciando aquele fenômeno paranormal. Fiquei por mais uns 10 minutos agachada e as figuras já haviam até sumido há algum tempo,
mas eu simplesmente não reagia. Foi quando os meus joelhos começaram a doer demais que eu comecei a me movimentar, para ver o que eu poderia fazer para sair dali. Nesse meio tempo, eu ouvi o som de uma respiração ofegante e pesada, só que ainda ao longe. Eu olhava e não via ninguém ali, mas o barulho de respiração parecia estar chegando até mim, vindo exatamente na minha direção. Não precisou de mais nada. Eu me meti dentro do carro e tranquei as portas. Eu estava chorando de puro terror. As minhas mãos tremiam muito e estavam completamente úmidas. Tentei girar a chave do carro e, graças a Deus, ele pegou imediatamente. Nesse momento, eu senti que o carro levou uma pancada muito forte no capô. Soltei um grito e depois ouvi outros murros no capô, sem ter ninguém na minha frente. Haviam também batidas no vidro do carona, como se quisessem quebrar a janela do automóvel. Engatei a primeira marcha e acelerei com exagero. Tentei ter equilíbrio para soltar a embreagem o mais lentamente possível, porque se o carro morresse naquela subida, eu acho que eu também acabaria morrendo, só que infartada do coração. Agarrei o volante como se fosse a minha tábua de salvação, com tanta força que as minhas mãos doíam. Era algo desesperador. Haviam murros nos vidros dos outros lados e no capô do carro, à medida que eu ia saindo de lá. Mas ainda assim, eu não conseguia ver nada. Saí de lá bastante acelerada, mas não muito depressa, pois, como eu falei, havia o risco do carro morrer definitivamente. E para mim, seria a minha própria morte. Por isso eu tive que ter um autocontrole imenso. Eu chorava desesperadamente e trinquei os dentes como se aquilo me desse algum conforto. Era uma estrada com subida, mas não era muito alta, apenas levemente inclinada. Entretanto, para um carro com defeito, não podia ser pior. Os socos ou murros continuavam pelo teto até o final do carro, à medida que eu ia saindo dali. Continuei tentando me controlar agarrado ao volante, o máximo que podia, rezando para o carro não enguiçar de novo. Estava ainda em primeira marcha, mas morrendo de medo de ir para a segunda, e o carro acabar pifando ali mesmo. Esperei me distanciar mais um pouco e joguei a segunda marcha, muito embora o carro já pedisse uma marcha mais suave, ou seja, a terceira, porque não havia praticamente nenhuma subida, e sim um plano reto agora. Ainda assim, preferi manter a segunda, já que era mais garantido. A verdade é que eu não poderia cometer nenhum erro. O carro roncava feito um desesperado, mas eu não estava nem aí para isso. Eu só queria sair dali junto com o carro o mais rápido possível. Consegui soltar o ar dos pulmões quando, ao sair de uma curva, peguei uma descida um pouco inclinada, o que facilitou a minha direção. Foi só nesse momento que eu parei de escutar os murros no carro. Comecei a descida e somente alguns bons metros adiante eu arrisquei rapidamente a terceira marcha e senti que o carro aceitou sem sequer engasgar nem nada. Alguns metros mais adiante, eu passei a quarta com toda a atenção possível e vi que nada de anormal aconteceu com o carro. Segui pela estrada, apenas um pouco menos apavorada, mas o suficiente para ver que estava totalmente encharcada de suor, embora fosse um dia frio. O suor da minha testa pingava tanto que caía nos meus olhos, e eles ardiam bastante. Finalmente peguei uma estrada que ocasionalmente passava algum caminhão em sentido contrário. Parece que aquele trajeto era mais movimentado, mesmo que raramente. Segui ainda mais tantos quilômetros que não sei calcular, sendo que eu dei uma olhada
no mapa que a minha amiga havia feito para mim na última vez que tinha ido lá em casa. Finalmente, percebi que estava chegando. Quando cheguei na fazenda, lá pelas 3h pouca da manhã, ela veio correndo me receber, pois sabia que eu estava a caminho, e não foi dormir, pensando que alguma desgraça pudesse ter me acontecido, devido ao horário tarde. Quando ela olhou o meu estado lastimável, realmente viu que algo de horrível havia ocorrido, sendo que, nesse momento, eu apenas quis abraçá-la. Ali mesmo, comecei a chorar novamente, só que agora de puro alívio. Foi aí que ela me alertou que eu estava com a blusa manchada e ensanguentada, assim como parte do meu pescoço e o canto da boca também. Ao observar melhor, já dentro da casa, eu vi no espelho que, com o grau de desespero que eu estava e na tentativa de fazer o carro sair de lá, eu trinquei tantos dentes que mordi a bochecha por dentro. Foi uma experiência horrível. Parecia que eu ia morrer de susto, morrer no sentido real mesmo. 2 dias depois, eu e a Claudinha levamos o carro em um mecânico que era seu conhecido, e ele não viu nada de anormal no veículo, dizendo que estava em perfeitas condições, inclusive em perfeitas condições para a viagem de volta. Ele deduziu que pode ter havido alguma sujeira dentro do tanque de combustível do carro e que tivesse sido sugada e entupiu parcialmente o carburador do carro. E a lataria do automóvel, que eu pensei que estivesse toda amassada, estava completamente normal, com exceção de uma pequena marca na traseira do lado do motorista. Mas essa eu tenho quase certeza que já existia antes do ocorrido. Bom, após passar 2 semanas tranquilas com a minha amiga, chegou o dia de retornar. Como segurança, o seu tio, que era um grande conhecedor da região, foi me acompanhando em seu carro por uma boa parte do caminho, só por garantia. É claro que eu também resolvi fazer o caminho de volta durante a parte da manhã. O que foi aquilo tudo que aconteceu, eu não sei dizer, mas de uma coisa eu tenho certeza: aqueles foram os momentos mais assustadores de toda a minha vida. Quinto caso: passageiros fantasmas. Olá, meu nome é Eugênio. Embora o meu caso tenha acontecido há bastante tempo, eu me recordo de cada detalhe do que presenciei. Aproximadamente por volta do ano de 1995, eu morava na região nordeste do país, mais precisamente no estado da Paraíba, onde fui testemunha de tudo o que passo a relatar neste momento. Existe naquele lugar uma rodovia que liga a cidade onde eu residia à capital do estado, João Pessoa. Essa estrada tem uma extensão de cerca de 160 quilômetros. A viagem por essa estrada é longa e bastante arriscada, principalmente entre os trechos do quilômetro 49 e 85, que é exatamente a faixa que passa pela Serra da Viração, onde se encontra a passagem mais perigosa do percurso, ou seja, um despenhadeiro de mais de 200 metros de altitude. Nesse local já ocorreram quase uns 300 acidentes fatais. Certa vez, lá pelas 9h30 da noite, achava-me em companhia de alguns amigos tomando cerveja em um bar bastante conhecido, situado à praça de Campina Grande. Bem em frente a esse bar ficava um ponto de táxi, e vários destes automóveis estavam estacionados ali, já que era um horário de muita movimentação e animação. Era fim de semana e muita gente chegava e saía dos bares e restaurantes do local nessas noites.
Quando estávamos na terceira ou quarta rodada de cerveja, nossa atenção foi despertada por um automóvel que chegava em grande velocidade, freando bruscamente em frente ao estabelecimento. Logo notamos que se tratava de um táxi. Imediatamente, o carro ficou cercado de curiosos, pedestres que passavam no momento, motoristas da praça, frequentadores do bar, entre outras pessoas. Vimos então que o motorista do tal táxi estava transfigurado e que alguma coisa de anormal lhe acontecera, pois, além da sua palidez, o homem não conseguia articular uma só palavra. Ele foi carregado às pressas para o bar, onde lhe deram um copo d'água e tentaram lhe acalmar. Entretanto, só depois de um longo tempo ele se reanimou. A princípio, com certa dificuldade e ainda demonstrando um grande pavor, o motorista passou a contar o que lhe sucedera. Suas palavras, se me lembro bem, foram as seguintes: "Passei por uma situação terrível. Eu peguei uma família que queria fazer uma corrida entre duas cidades próximas e segui tranquilamente entre elas. Deixei os fregueses e providenciei tudo para regressar o mais cedo possível, já preocupado com a travessia da serra à noite. Jantei no hotel onde deixei a família e depois mandei encher o tanque de gasolina. Esperei até às 18 horas e, como não aparecia nenhum passageiro para a volta, eu resolvi vir sozinho. Estava passando por um trecho completamente desolado e escuro. As únicas luzes acesas eram as do carro. Ao chegar na descida do Morro da Viração, o motor do carro simplesmente parou, assim de repente. Desci e fui ver o que era. Logo descobri que uma das velas estava frouxa. Reparado o defeito, entrei novamente no carro. Mal bati a porta, senti 2 pancadinhas no meu ombro direito. Virando-me, vi 2 homens altos e totalmente vestidos de branco, sentados no banco de trás do veículo. Tomei um susto tremendo, pois não tinha visto ninguém na estrada, onde estava tudo deserto, silencioso e escuro. Além de tudo, não sei se foi por nervoso ou distração, não ouvi em nenhum momento as portas do carro abrindo ou fechando. Um deles me pediu então que os levasse para Campina Grande, pois estavam ali há muito tempo e não conseguiam transporte. Eu coloquei o cinto de segurança, liguei o carro e, antes de iniciar a viagem, resolvi dar outra olhada para trás. E foi aí que o outro passageiro me disse, com a sua voz grave e arrastada, cujo som ainda tenho gravado nos ouvidos até este momento: "Rapaz, siga a toda velocidade sem olhar para trás, pois temos que chegar em Campina Grande antes das 10 horas. É fácil imaginar como eu arranquei com o carro. Pisei fundo no acelerador e corri como nunca havia corrido antes. Vim por aí feito um doido. Não sei como não capotei numa curva ou despenquei em um barranco. Eu suava frio e não tinha nem coragem de olhar pelo espelho para me certificar que os 2 cavalheiros permaneciam ali, sentados. Só aqui na estrada de Campina Grande foi que eu arrisquei uma olhadela para constatar, com espanto, que não havia absolutamente nada nem ninguém no banco de trás. Vinha acelerado pela estrada, a mais de 120 km por hora. Não me lembro de mais nada, nem de como parei aqui. Aquele motorista, pelo que eu soube, jurou nunca mais atravessar sozinho, quer de dia, quer de noite, o assombrado trecho da Serra da Viração. E, de certo, cumpriu sua promessa. E essa foi a coleção Top 5 Eventos Sobrenaturais Ocorridos em Estradas Desertas, Parte 2. Conte aqui nos comentários qual dos casos você achou mais assustador e bizarro e qual o caso mais curioso e interessante na sua opinião. Você já passou por alguma experiência estranha ao dirigir por uma estrada? Conta aqui para a gente. Muito obrigado por sua participação.